O telefone ficou mudo na minha mão, mas as palavras da minha mãe, Silvia, continuavam ecoando na sala. Nem vou te mandar convite, né? Pode vir direto para a cozinha. A gente sempre precisa de uma mãozinha. Era para o batizado de um primo. Uma frase curta, dita com a naturalidade de quem pede para passar o sal, mas que funcionou como um veredito final sobre o meu lugar na família. Eu não era uma convidada. Era um recurso. Um par de mãos extra, sempre disponível, sempre gratuito. Naquele momento, eu não senti raiva, nem tristeza. Senti um silêncio profundo e gelado se instalar dentro de mim. Olhei pela janela do meu apartamento, para a cidade que se movia indiferente, e percebi que a esperança que eu alimentava há mais de 20 anos, a esperança de um dia ser vista como filha, havia acabado de morrer. O peso do telefone na minha mão parecia o peso de uma sentença, e pela primeira vez eu não senti vontade de chorar. Senti uma clareza cortante, quase assustadora. O jogo havia mudado, e só eu sabia disso. Essa clareza me transportou de volta para um ano antes, para o casamento luxuoso da minha irmã, Beatriz. O Salão Império, com seus lustres de cristal e arranjos de flores que custavam mais do que o meu aluguel, estava lotado com mais de 200 convidados. Eu tinha passado semanas ajudando minha mãe, Silvia, com os preparativos, coordenando fornecedores, resolvendo problemas de última hora, tudo em segredo, para que a princesa da família tivesse seu dia de conto de fadas. No meio da festa, usando um vestido que eu mesma paguei em 10 parcelas, minha mãe se aproximou com um sorriso social. Na frente de tios, primos e dos novos parentes ricos de Beatriz, ela me estendeu um avental preto, o mesmo usado pela equipe do buffet, e uma bandeja com taças de espumante. Marina, filha, você leva jeito pra isso. Dá uma forcinha aqui pra gente, pra tudo sair perfeito. A humilhação foi pública, silenciosa e absoluta. Para não criar uma cena, eu vesti o avental. Servi taças para pessoas que me olhavam com uma mistura de pena e confusão, enquanto minha mãe circulava, orgulhosa, a anfitriã perfeita. Enquanto eu reabastecia as taças, via minha irmã Beatriz no centro do salão, rindo completamente alheia ou indiferente ao meu papel forçado. Ela me viu com o avental, nossos olhares se cruzaram por um segundo. E ela simplesmente desviou, voltando a atenção para o noivo. Nenhuma palavra de defesa, nenhum gesto de solidariedade. Meu pai, Roberto, estava perto da mesa de doces. Ele também viu. Vi em seus olhos um lampejo de desconforto, mas ele fez o que sempre fazia. Pegou um bem-casado, virou-se e foi conversar com um cunhado, tornando-se um cúmplice silencioso da minha degradação. Naquele momento, entendi que a crueldade da minha mãe só era possível porque era validada pelo silêncio conivente do resto da família. Eles não eram apenas espectadores, eram coautores da minha invisibilidade. Eu não era uma pessoa ali, era uma peça funcional no grande teatro de aparências que eles chamavam de família, e meu papel era garantir que os protagonistas, Silvia e Beatriz, pudessem brilhar sem qualquer inconveniente. Agora, um ano depois, com o telefone ainda na mão, a memória daquele avental preto parecia queimar minha pele. A frase sobre a cozinha do batizado não foi um deslize, foi a reafirmação do meu lugar. O estalo não foi de raiva, foi de libertação. A obrigação de agradar, de servir, de esperar por migalhas de reconhecimento, tudo isso se desfez naquele silêncio. A boa filha, que engolia humilhações para manter uma paz que nunca existiu, estava morta. Em seu lugar, nascia uma mulher que finalmente entendia que o amor próprio não era egoísmo, mas uma necessidade de sobrevivência. Foi uma virada de chave interna, silenciosa, mas irreversível. Eu me pergunto se você, que está me ouvindo agora, já sentiu esse exato momento de ruptura quando a esperança finalmente se esgota. Se já passou por isso, sabe exatamente o que vem a seguir. E por isso, eu te convido a ficar, pois essa história também é sobre você. Aquele avental preto no casamento de Beatriz não foi o começo. Foi apenas a manifestação mais pública de uma verdade que eu vivi por mais de 20 anos. A dinâmica na minha casa sempre foi clara.
Uma monarquia de duas filhas, onde uma nasceu com a coroa e a outra com o manual de instruções para servir. Beatriz, a mais nova, era a princesa, a obra de arte delicada que não podia ser sobrecarregada com as trivialidades da vida. Aos 18 anos, ela ganhou um carro zero, presente de aniversário que minha mãe, Silvia, fez questão de exibir para toda a vizinhança. Eu, aos 16, comecei a trabalhar em uma lanchonete para pagar minhas próprias despesas e ajudar com as contas de casa. A justificativa de minha mãe era sempre a mesma, dita com um ar de sabedoria inquestionável. A Marina é a forte. Ela aguenta. A Bia é tão sensível, precisa de mais cuidado. Essa narrativa foi repetida tantas vezes que se tornou a constituição não escrita da nossa família, uma lei que eu, por muito tempo, acreditei que era meu dever obedecer. Meu pai, Roberto, era o cúmplice silencioso perfeito. Ele não era um homem cruel, apenas um homem que escolheu a paz a qualquer custo. E o custo era sempre a minha dignidade. Eu me lembro de inúmeras vezes em que busquei em seus olhos algum sinal de apoio. Um aceno de cabeça que dissesse: eu vejo, isso é injusto. Mas o que eu encontrava era um desvio de olhar, um interesse súbito no jornal ou na televisão. Ele via minha mãe me sobrecarregar com responsabilidades que não eram minhas, via Beatriz receber louros por esforços que não fez, e escolhia o silêncio. Seu silêncio não era neutro, era um endosso. Ele validava cada decisão de Silvia com sua omissão, ensinando-me que o conflito era um mal maior do que a injustiça. A paz que ele tanto prezava era construída sobre a minha anulação, e ele parecia perfeitamente confortável com esse arranjo. Ele amava a tranquilidade mais do que amava a justiça para a própria filha, e essa foi uma das lições mais dolorosas que aprendi. A maior prova dessa dinâmica veio na minha formatura. Eu me formei com honra ao mérito, magna cum laude, em administração. Foram 4 anos de noites mal dormidas, de trabalhos em grupo e de um esforço hercúleo para conciliar os estudos com o emprego. Era o meu grande dia, a validação de todo o meu sacrifício. Minha mãe não foi. A justificativa? Beatriz tinha uma apresentação de dança da escola, um evento sem qualquer importância, no mesmo dia. Você entende, né, filha? A Bia fica tão nervosa, preciso estar lá para dar apoio. Ela me disse pelo telefone, como se a escolha fosse a mais lógica do mundo. Naquele auditório lotado, vendo as outras famílias celebrarem juntas, a cadeira vazia ao lado do meu pai gritava mais alto que qualquer discurso. A mensagem era clara. Meu maior triunfo era menos importante que o hobby passageiro da minha irmã. Meu sucesso era um evento secundário na agenda da família, algo que podia ser tranquilamente delegado ao esquecimento. A exploração não era apenas emocional, era financeira. Durante 2 anos, eu guardei cada centavo que sobrava do meu salário. Abri mão de viagens, de roupas novas, de saídas com amigos. Acumulei R$ 20.000, o valor exato que eu precisava para dar entrada em um pequeno apartamento. Meu sonho de independência. Quando contei à minha mãe, seus olhos brilharam, mas não de orgulho por mim. Uma semana depois, ela me abordou com uma voz melosa, falando sobre como a festa de 18 anos de Beatriz precisava ser inesquecível. Ela me pediu o dinheiro emprestado, prometendo devolver assim que as coisas melhorassem. Eu hesitei, mas a pressão foi imensa. Você não faria isso pela sua irmã? Pela felicidade dela? Eu cedi. A festa foi extravagante, com DJ, buffet caro e uma lista de convidados que mal conhecíamos. O dinheiro, claro, nunca foi devolvido. Meu sonho foi usado para financiar uma noite de ostentação para Beatriz. E quando eu timidamente toquei no assunto meses depois, fui acusada de ser mesquinha e materialista. Essa era a minha função. Eu era o recurso de emergência, a provedora silenciosa de soluções. Quando o chuveiro da casa queimava, era para mim que minha mãe ligava, não para um eletricista. Quando Beatriz precisava de ajuda com um trabalho da faculdade, eu passava a madrugada pesquisando e escrevendo por ela. Quando um parente ficava doente, esperava-se que eu organizasse as visitas ao hospital e a logística de cuidados.
Eu era a gerente de crises não remunerada da família, a administradora de problemas, a mão de obra gratuita sempre à disposição. Em troca, eu não recebia gratidão, mas a perpetuação da expectativa. Minha competência não era vista como uma qualidade, mas como uma obrigação. Cada problema que eu resolvia não me rendia um obrigada, mas sim a certeza de que o próximo problema também seria jogado no meu colo. Eu não era uma pessoa com necessidades e limites. Eu era uma ferramenta, e ferramentas não se cansam nem dizem não. O mais perverso de tudo era a forma como eles racionalizavam esse abuso. Eu era a forte, a resolvida, a que não se importa com essas coisas. Eram rótulos convenientes que serviam para justificar a exploração e isentá-los de qualquer culpa. Se eu ousasse demonstrar cansaço ou frustração, era imediatamente taxada de egoísta ou dramática. Nossa, Marina, que exagero! É só uma ajudinha, minha mãe dizia, minimizando meu esforço. Beatriz, por sua vez, aprendeu a usar sua suposta sensibilidade como uma arma. Qualquer pedido de reciprocidade era recebido com lágrimas ou acusações de que eu estava tentando competir com ela. Eles criaram um ecossistema tóxico onde a minha força era a minha prisão, e a fraqueza de Beatriz era o seu poder. Eu era punida por ser capaz, e ela, recompensada por ser incapaz. Essa lógica distorcida manteve o sistema funcionando por anos, comigo presa no papel da rocha que todos usavam como apoio, sem nunca perceberem que a rocha também sofria erosão. Portanto, quando o telefone ficou mudo na minha mão após o convite para a cozinha do batizado, não foi um único evento que me quebrou. Foi o peso acumulado de milhares de pequenos cortes, de uma formatura solitária, de 20 mil reais transformados em fumaça, de um avental preto que simbolizava uma vida inteira de servidão. A voz da minha mãe não foi um ataque novo. Foi apenas o eco de todas as injustiças que eu havia engolido em nome de uma paz que só existia para eles. Aquele momento de silêncio gelado não foi o início da minha dor. Foi o fim da minha tolerância. Foi a constatação final e irrefutável de que a esperança de ser vista, de ser valorizada, era uma ilusão que eu não podia mais me dar ao luxo de alimentar. O padrão estava estabelecido, validado e sacramentado. A única coisa que poderia mudar não era eles, mas a minha recusa em continuar participando do jogo. A decisão de me retirar não foi um ato de raiva, mas de cirurgia. Comecei bloqueando o número da minha mãe no celular e no WhatsApp. O dedo não tremeu. Em seguida, o de Beatriz. O silêncio que se instalou no meu telefone foi imediato. Mas a paz não. Era um silêncio tenso. O silêncio de uma casa vazia que você sabe que pode ser invadida a qualquer momento. Eu não me sentia livre, ainda não. Sentia-me como uma fugitiva que acabara de trancar a primeira porta, sabendo que havia um exército do lado de fora procurando por outra entrada. Criei um filtro no meu e-mail, movendo qualquer mensagem delas para uma pasta que eu não pretendia abrir. Eu estava construindo uma fortaleza digital, tijolo por tijolo, enquanto minha mente ainda era um campo de batalha. O conflito interno era ensurdecedor. A voz da obrigação, treinada por 30 anos, gritava que eu era uma filha ingrata, enquanto uma nova voz, ainda fraca, sussurrava que eu estava apenas tentando sobreviver e que isso não era um crime. O primeiro ataque veio, como sempre, pela via da covardia, usando meu pai como intermediário. As mensagens dele começaram a chegar no dia seguinte. Sua mãe ligou, disse que é urgente. Eu visualizei e não respondi. 2 horas depois. Marina, sua irmã está tentando falar com você sobre o batizado. Ela não sabe o que fazer com os doces. Silêncio da minha parte. No final do dia, o tom mudou para uma irritação passivo-agressiva. Não sei o que está acontecendo, mas essa sua atitude está magoando todo mundo. Família é família. Eles não entendiam. Para eles, meu silêncio não era um limite. Era um defeito de comunicação. Um chilique. Como minha mãe gostava de dizer, que precisava ser consertado para que o sistema voltasse a funcionar. Eles não estavam preocupados comigo. Estavam irritados com a interrupção do serviço gratuito e incondicional que eu sempre forneci.
A ausência da minha resposta era um bug no programa deles. E eles estavam desesperadamente tentando reiniciar o sistema, sem perceber que o hardware havia sido permanentemente alterado. Quando as tentativas diretas falharam, a estratégia deles mudou para a difamação. Começaram a plantar sementes de dúvida e ressentimento entre os parentes. Uma prima, Tânia, que sempre teve alguma simpatia por mim, me mandou um print de uma conversa em um grupo da família do qual eu não fazia parte. Beatriz havia escrito: "Gente, não sei o que deu na Marina. Ela simplesmente cortou o contato. Acho que o sucesso subiu a cabeça. Ela está se achando melhor que todo mundo." A frase foi como um soco no estômago. Eles não estavam apenas me ignorando. Estavam ativamente reescrevendo a narrativa, me pintando como a vilã arrogante para justificar o meu afastamento. Era uma tática brilhante e cruel. Ao me transformar na agressora, eles se isentavam de qualquer responsabilidade e garantiam a lealdade do resto da família. Eu estava sendo julgada e condenada em um tribunal onde eu não tinha direito à defesa, e minha ausência era apresentada como a prova definitiva da minha culpa. A pressão atingiu seu ápice quando minha mãe decidiu usar sua arma mais poderosa, minha avó, Dona Helena. A saúde dela era frágil, e ela era a única pessoa na família que me demonstrava um amor genuíno e incondicional. Meu pai me ligou, e desta vez eu atendi, um erro que me custou caro. Sua voz não era de preocupação, mas de acusação. Sua mãe me disse para te avisar que sua avó passou mal hoje. O médico disse que é estresse. Ela fica perguntando por você o tempo todo. Você vai matar sua avó de desgosto com essa sua atitude. Desliguei o telefone e senti o chão sumir. A culpa era uma âncora pesada, tentando me puxar de volta para o fundo do oceano de abuso que eu estava tentando escapar. Será que a minha liberdade valia a saúde da única pessoa que eu amava de verdade? Naquele momento, eu odiei minha mãe com uma intensidade que nunca pensei ser capaz de sentir. Ela estava disposta a usar a vida da própria mãe como um peão em seu jogo doentio de controle. E a pior parte é que estava funcionando. Eu estava a um passo de ceder. Naquela noite, eu desmoronei nos braços do Ricardo, meu marido. Pela primeira vez, contei tudo, sem filtros, sem minimizar a dor. Contei sobre o avental, sobre a formatura, sobre os 20 mil reais, sobre cada humilhação silenciosa que eu havia colecionado como cicatrizes. Ele ouviu em silêncio, seu rosto endurecendo a cada palavra. Quando terminei, eu esperava pena, talvez um coitadinha, mas o que ele me deu foi algo muito mais poderoso: validação e estratégia. Eles não vão parar, Marina. Manipuladores não desistem, eles dobram a aposta. Ele disse com uma calma assustadora. Você não pode continuar se defendendo em silêncio. Você precisa tomar o poder da narrativa de volta. E nós vamos fazer isso juntos. Foi a primeira vez que alguém não me disse para ter paciência ou tentar entender o lado deles. Ele viu o abuso pelo que era. E em vez de me oferecer um ombro para chorar, me ofereceu uma espada. Aquele momento mudou tudo. A culpa não desapareceu. Mas agora ela tinha uma concorrente: a determinação. A necessidade desesperada deles por mim ficou explícita uma semana depois. Era o aniversário de morte de um tio, um evento que eu sempre organizei. A missa, a reserva no restaurante para a família, as flores no cemitério. Sem mim, eles estavam completamente perdidos. As mensagens, agora repassadas por tias e primos, tornaram-se frenéticas. Marina, sua mãe não sabe qual era a flor preferida do tio Carlos. Beatriz não consegue confirmar a reserva. O restaurante precisa do seu nome. Era patético e revelador. O amor e a saudade que eles diziam sentir por mim eram, na verdade, a falta que a minha função fazia. Eles não sentiam minha falta. Sentiam falta do que eu fazia por eles. Cada mensagem desesperada era mais uma prova de que eu nunca fui vista como uma pessoa, mas como um serviço. A irritação deles não era por minha ausência emocional, mas pela inconveniência logística que meu sumiço causava. Isso me deu força. A dor da culpa começou a ser substituída por uma raiva fria e lúcida. O conflito interno ainda era uma tempestade, mas agora eu tinha um farol.
Eu relia as mensagens manipuladoras sobre minha avó e sentia a faca da culpa torcer. Mas então eu olhava para o print da conversa onde Beatriz me chamava de arrogante e a raiva me dava clareza. Eu estava presa entre o medo de ferir minha avó e a certeza de que voltar para aquela dinâmica me destruiria por completo. Ficar passiva, esperando que eles mudassem, não era mais uma opção. Meu silêncio estava sendo usado contra mim, distorcido para me pintar como a vilã. Eu percebi que a retirada não era suficiente. A retirada silenciosa me deixava vulnerável à narrativa deles. Para me libertar de verdade, eu não podia apenas abandonar o campo de batalha. Eu precisava vencê-los em seu próprio jogo, de forma pública e incontestável. A paz não viria da fuga, mas da confrontação final, uma que mudaria o equilíbrio de poder para sempre. A festa de 80 anos da minha avó estava se aproximando. Era o único evento familiar do qual eu não poderia, e não queria, faltar. Inicialmente, a ideia me apavorava. Seria o meu julgamento público, com todos os olhares acusadores sobre mim. Mas, com a ajuda de Ricardo, o medo começou a se transformar em uma oportunidade. Aquele não seria o meu julgamento, seria o palco deles. O palco onde a verdade seria revelada, não com gritos ou acusações, mas com a simples e inegável força da realidade que eles se recusaram a enxergar. Não bastava mais me esconder. Eu precisava reescrever a história, na frente de todos. Acho que todo mundo tem um limite, aquele ponto em que a dor se transforma em uma força que você nem sabia que possuía. Você já sentiu o seu chegar? Se a resposta for sim, ou se você teme que esse dia esteja próximo, continue aqui comigo, porque o que vem a seguir é para você. A conversa com Ricardo naquela noite foi como ligar a luz em um quarto escuro onde eu vivia tateando há 30 anos. As paredes que eu achava que eram de proteção eram, na verdade, as grades de uma cela. E a chave sempre esteve comigo, mas eu tinha medo de usá-la. O medo de ser a filha ingrata, a irmã egoísta, a neta cruel. Medo dos rótulos que minha mãe, Silvia, tão habilmente costurou para mim ao longo dos anos. Mas, ao ver a indignação nos olhos do meu marido, uma indignação pura e protetora, entendi que o que eles chamavam de família era, na verdade, um sistema de exploração. A minha decisão, tomada naquele silêncio gelado após o telefonema, não era um ato de abandono. Era um ato de autopreservação. A guerra não seria vencida com gritos ou acusações, pois eles eram mestres nesse jogo. Seria vencida com estratégia, com silêncio e com a revelação de uma verdade que eles se recusaram a ver. Eu não precisava mais do amor deles. Eu precisava recuperar o controle da minha própria história, e faria isso no território deles, na frente da plateia que eles mesmos cultivaram. A primeira mudança foi interna e invisível para o mundo. Parei de esperar. Parei de esperar por um pedido de desculpas que nunca viria, por um reconhecimento que nunca seria dado, por um amor que era condicional ao meu nível de utilidade. A esperança de que um dia minha mãe acordaria e me veria como uma filha, e não como uma solução para seus problemas, morreu. E a morte dessa esperança não foi triste, foi libertadora. Foi como tirar um peso de 100 quilos das costas que eu nem sabia que estava carregando. A dor crônica da rejeição deu lugar a uma clareza cortante. O objetivo não era mais ser amada por eles, mas garantir que eles nunca mais tivessem o poder de me machucar. Para isso, eu precisava parar de jogar o jogo deles, de reagir às suas provocações. Eu precisava criar um novo tabuleiro, com as minhas próprias regras, onde a moeda de troca não seria mais a culpa, mas a consequência. E eu estava prestes a me tornar uma credora implacável. Meu plano começou a tomar forma não com raiva, mas com a precisão de uma organizadora de eventos, a mesma habilidade que eles tanto exploraram. O aniversário de 80 anos da minha avó, Dona Helena, seria em 2 meses no restaurante de luxo Le Ciel. Era o evento perfeito. Todos estariam lá, tios, primos, amigos da família. Seria o meu suposto julgamento, o momento em que todos esperariam que eu rastejasse de volta, pedindo perdão por meu sumiço. Eles me imaginavam chegando encolhida, vulnerável,
pronta para ser repreendida e reintegrada ao meu antigo papel. Mas eles não sabiam nada sobre a minha vida real, sobre quem eu havia me tornado ao lado de Ricardo. Eles me viam como a Marina modesta, a trabalhadora de classe média que vivia em um apartamento simples. Essa imagem distorcida, que eu mesma ajudei a manter por discrição, seria a arma que eu usaria contra eles. A surpresa não seria a minha presença, mas a revelação de quem eu realmente era. Conversei com Ricardo, não como uma vítima pedindo ajuda, mas como uma sócia apresentando um plano de negócios. Expliquei que a nossa discrição financeira, que adotamos para evitar inveja e complicações, havia se tornado uma fraqueza. Permitiu que minha família me subestimasse e me tratasse como um recurso descartável. Era hora de mudar essa percepção, não por ostentação, mas por estratégia. Ele entendeu imediatamente. Eles te tratam como se você não valesse nada porque acham que você não tem nada. Ele disse, com uma frieza que espelhava a minha. Vamos mostrar a eles o valor que eles nunca souberam enxergar. Naquela noite, ele não me deu apenas apoio emocional. Ele abriu o aplicativo do banco, me mostrou os investimentos, os ativos e disse: isso tudo é nosso. Use como ferramenta. O poder que eles acham que têm sobre você é uma ilusão baseada em ignorância. É hora de educá-los. A decisão foi selada. Eu não iria ao aniversário da minha avó para brigar. Eu iria para vencer. A vitória não seria medida em palavras, mas em símbolos. Símbolos de poder e independência que eles, em sua superficialidade, entenderiam perfeitamente. Ricardo e eu fomos a uma joalheria na semana seguinte. Ele substituiu meu anel de noivado, uma peça bonita, mas discreta, por um diamante de 5 quilates que parecia capturar toda a luz da sala. Era um absurdo, era exagerado, e era perfeito. Em seguida, fomos a uma boutique de grife, onde comprei um vestido de R$ 15.000. Cada compra não era um ato de vaidade, mas o carregamento de uma munição. O anel, o vestido, o carro de luxo em que chegaríamos, nada disso era sobre mim. Era sobre eles. Era sobre criar uma imagem tão dissonante da Marina coitadinha que eles construíram em suas mentes que a narrativa deles simplesmente entraria em colapso sob o peso da realidade. Eu parei de me sentir culpada pela saúde da minha avó, pois entendia a crueldade da manipulação. Liguei para ela, uma única vez, e disse que a amava muito, que estava passando por um momento de reestruturação pessoal, mas que estaria na sua festa, radiante, para celebrá-la. Não dei detalhes, não fiz acusações. Apenas a tranquilizei com uma firmeza que ela nunca tinha ouvido na minha voz. Para o resto da família, meu silêncio continuou absoluto. Deixei que eles continuassem a me difamar nos grupos de WhatsApp, que me pintassem como a vilã arrogante. Cada mensagem de ódio que chegava através de parentes era mais um prego no caixão que eles mesmos estavam construindo. Eles não sabiam, mas estavam preparando o palco para mim. Estavam garantindo que todos os olhos estivessem em mim quando eu chegasse. E eu daria a eles exatamente o que queriam, um espetáculo. Mas o roteiro, desta vez, seria meu. A boa filha estava morta e enterrada. Em seu lugar, havia uma mulher que finalmente entendeu que, às vezes, para construir a paz, primeiro é preciso declarar, silenciosamente, uma guerra. Meu primeiro passo não foi emocional, foi logístico. Abri a lista de contatos no meu celular e encontrei o nome Mãe. Meu dedo pairou sobre a opção bloquear por um segundo. Não por hesitação, mas para registrar a solenidade do momento. Era o corte de um cordão umbilical tóxico que já deveria ter sido rompido há décadas. Confirmei. Em seguida, fiz o mesmo com o número de Beatriz. O silêncio que se seguiu não foi de paz, mas de preparação. Fui ao meu computador e criei um filtro no meu e-mail. Qualquer mensagem vinda dos endereços delas seria automaticamente movida para uma pasta chamada Arquivo Morto. Eu não estava apagando o passado. Estava catalogando-o como prova. Cada passo era deliberado, frio e necessário. Eu não estava fugindo de uma briga. Estava me preparando para a guerra. E a primeira regra da guerra é controlar as linhas de comunicação.
Eles não teriam mais acesso direto a mim. A partir daquele momento, qualquer tentativa de contato seria um esforço, que deixaria um rastro digital que eu poderia usar mais tarde. Naquela mesma noite, apresentei o plano completo a Ricardo. Não como uma vítima pedindo permissão, mas como uma estrategista delineando uma campanha. Ele ouviu atentamente, seu rosto impassível, mas seus olhos queimando com uma fúria protetora que me dava força. Quando terminei, ele não disse, tenha calma, ou pense bem. Ele se levantou, foi até o escritório e voltou com seu notebook. Abriu o aplicativo do banco e virou a tela para mim, mostrando os saldos de nossos investimentos, os ativos, os números que eu sempre soube que existiam, mas que mantínhamos em um plano discreto. Eles te tratam como se você não valesse nada porque acham que você não tem nada. Ele disse, sua voz cortante como vidro. Eles medem o mundo em aparências e status. Então, vamos falar a única língua que eles entendem. Isso não é dinheiro, Marina. É poder. É a sua voz. Use-o para comprar o microfone mais alto do salão. Naquele momento, a culpa que ainda residia em um canto escuro da minha alma foi finalmente extinta pela clareza daquela permissão. O campo de batalha foi escolhido com o mesmo cuidado. O aniversário de 80 anos da minha avó, Dona Helena, seria celebrado no Le Ciel, um dos restaurantes mais caros e tradicionais da cidade, conhecido por sua clientela de elite. Era o cenário perfeito. Minha mãe, Sílvia, adorava a ostentação do lugar. E certamente faria questão de que todos os 50 convidados, entre parentes e amigos próximos, estivessem presentes. Seria um evento onde as aparências eram tudo, onde cada gesto e cada palavra seriam observados e dissecados. Eles esperavam que eu aparecesse, se é que eu aparecesse, com o rabo entre as pernas, pronta para ser publicamente repreendida e depois perdoada, reassumindo meu papel de serva. Eles contavam com a minha submissão. O que eles não sabiam é que eu contava com a arrogância deles. A confiança cega de que eu era a mesma Marina de sempre era a maior brecha em sua defesa, e era por ali que eu entraria, não para pedir, mas para tomar. A primeira peça da minha armadura foi um vestido. Fomos a uma boutique de luxo que eu nunca teria ousado entrar antes. Enquanto o vendedor me mostrava peças delicadas e florais, eu fui direto a um modelo específico que tinha visto na vitrine. Era um vestido de seda azul marinho, de corte impecável, minimalista, mas com uma presença inegável. Não era um vestido de princesa, era um vestido de rainha. O preço na etiqueta era de R$ 15.000. Ricardo nem piscou. Ao vesti-lo, senti uma transformação. Não era o tecido caro na minha pele, mas a sensação de poder que ele emanava. Era uma declaração silenciosa de que eu não estava ali para me misturar, mas para me destacar. Cada centavo gasto não era em vaidade, mas em munição. Minha mãe e minha irmã se comunicavam através de símbolos de status e poder financeiro. Eu estava, finalmente, aprendendo a falar a língua delas, e meu primeiro discurso seria aquele vestido. A segunda e mais crucial peça foi o anel. Meu anel de noivado era lindo, uma joia de família do lado de Ricardo, elegante e discreto. Mas discrição não era o objetivo. Na semana seguinte, Ricardo me levou à joalheria mais exclusiva do shopping. Ele já havia encomendado. O joalheiro trouxe uma caixa de veludo preto e, ao abri-la, a luz da loja pareceu se curvar em direção à pedra. Era um diamante de 5 quilates, de um brilho quase violento, montado em um design moderno e arrojado. Era um exagero, uma afronta à modéstia que sempre me foi imposta. Ao deslizar aquele anel no meu dedo, senti um peso literal e figurativo. Era uma prova física e inquestionável de uma realidade que minha família se recusava a enxergar. Não era apenas uma joia, era um megafone. Em um ambiente onde o valor de uma pessoa era medido pelo que ela exibia, aquele anel gritaria mais alto do que qualquer palavra que eu pudesse dizer. Ele anularia a narrativa da Marina coitadinha, antes mesmo que eu abrisse a boca. Com as armas prontas, eu precisava proteger minha única aliada. A manipulação de minha mãe usando a saúde da minha avó era sua jogada mais suja, e eu precisava neutralizá-la. Liguei para Dona Helena em uma tarde em que sabia que ela estaria sozinha.
Sua voz soou fraca e preocupada, e meu coração se apertou, mas mantive a firmeza. Vó, eu te amo mais que tudo. Estou bem, mas precisei colocar alguns limites para me proteger. Não tem nada a ver com a senhora. Eu estarei na sua festa e vou estar linda e feliz para comemorar seus 80 anos. Apenas confie em mim. Não entrei em detalhes, não fiz acusações. Apenas transmiti uma calma e uma confiança que ela não estava acostumada a ouvir de mim. Ela pareceu entender. Eu confio, minha filha. Faça o que for preciso para ficar bem. Aquela bênção era o que eu precisava. Eu havia inoculado minha avó contra o veneno de Sílvia e, ao mesmo tempo, garantido que minha presença na festa não fosse uma surpresa para ela. Enquanto eu me preparava em silêncio, o outro lado ficava cada vez mais barulhento. Minha prima Tânia continuou me enviando, a contragosto, os prints do grupo da família. A narrativa havia escalado. Eu não era mais apenas arrogante, agora eu era ingrata. Uma pessoa fria que esqueceu de onde veio. Beatriz escreveu que eu provavelmente estava com inveja do sucesso do casamento dela e que meu sumiço era uma birra de gente pequena. Cada palavra era um tijolo a mais no muro de vilania que elas construíam ao meu redor. E eu deixei. Deixei que cimentassem essa imagem na mente de todos os tios e primos. Elas estavam fazendo metade do meu trabalho. Estavam criando uma expectativa tão distorcida da minha realidade que, quando a verdade fosse revelada, o choque não seria apenas sobre mim, mas sobre a capacidade delas de mentir e manipular. Elas estavam inflando um balão de falsidades, e eu estava apenas polindo o alfinete que iria estourá-lo. Nos 2 meses que antecederam a festa, vivi em um estado de calma focada. Ricardo e eu continuamos nossa vida, mas com um propósito subjacente. Frequentei um salão de beleza pela primeira vez em anos. Cuidei da minha pele, do meu cabelo. Não era sobre beleza, era sobre preparação para o combate. Eu estava me tratando como um soldado de elite antes de uma missão decisiva. O vestido azul marinho ficou pendurado no meu closet, envolto em uma capa protetora, como uma arma guardada em seu estojo. O anel de diamante ficava na sua caixa, na mesa de cabeceira, e todas as noites eu o olhava antes de dormir. Não com admiração, mas como um lembrete do meu objetivo. Eu não sentia mais raiva ou tristeza. Sentia uma determinação gelada, a mesma que um cirurgião sente antes de fazer uma incisão necessária para remover um tumor. O que estava doente precisava ser cortado, e eu era a única com o bisturi na mão. Na noite da festa, enquanto me arrumava, olhei meu reflexo no espelho. A mulher que me encarava era diferente. O vestido caía perfeitamente. O diamante em meu dedo capturava a luz do quarto, e meus olhos tinham uma clareza que eu nunca havia visto antes. Não havia mais medo, apenas resolução. Eu não estava indo a uma festa de aniversário. Estava indo a uma audiência de divórcio, um divórcio emocional da família que me criou para me usar. Eu estava prestes a apresentar as provas irrefutáveis da minha independência, da minha força e do meu valor, um valor que eles nunca se deram ao trabalho de conhecer. Imagino que você também já tenha vestido uma armadura para uma batalha que não queria lutar, esperando que ela te protegesse. A questão é, o que acontece quando a armadura funciona melhor do que você imaginava? Fique por aqui, pois a resposta para essa pergunta mudou não apenas a minha noite, mas o resto da minha vida. Quando a porta do Le Ciel se abriu, um silêncio se espalhou pelo salão como uma onda de choque. Ricardo e eu entramos, e eu senti 50 pares de olhos se virando em nossa direção. Eu não entrei como a Marina que eles esperavam, a sobrinha prestativa, a filha que se encolhia nos cantos. Eu entrei como a mulher que eu era, uma mulher que eles nunca se deram ao trabalho de conhecer. O vestido azul marinho parecia uma segunda pele, uma armadura de seda que me dava postura e presença. Meu queixo estava erguido, não por arrogância, mas por uma calma que eu havia conquistado a um custo altíssimo. Ricardo segurava minha mão. Seu toque firme era uma âncora no meio da tempestade de olhares. Não havia medo em mim, apenas um foco absoluto. Eu não estava ali para me defender. Estava ali para apresentar uma nova realidade, uma que eles não teriam escolha a não ser aceitar.
O espetáculo que eles tanto ansiavam estava prestes a começar, mas eles eram apenas a plateia, não mais os diretores da peça. O zumbido das conversas morreu e foi substituído por cochichos. Vi os olhares descerem da minha postura para a minha mão, entrelaçada na de Ricardo. A luz dos lustres de cristal do restaurante parecia ter sido projetada para um único propósito: encontrar o diamante no meu dedo e explodir em 1000 fragmentos de brilho. Vi os queixos caírem, literalmente. Vi minha prima Tânia, a mesma que me enviava os prints, cutucar o marido com o cotovelo, os olhos arregalados. O anel não era uma joia, era uma sentença. Era a prova irrefutável de que a narrativa da Marina coitadinha, da irmã invejosa, era uma mentira deslavada. Em uma única imagem, sem que eu precisasse dizer uma palavra, todo o castelo de cartas que minha mãe e minha irmã construíram sobre mim desmoronou. O poder daquele símbolo era brutal em sua simplicidade. Ele não pedia, ele afirmava. Ele não sugeria, ele declarava. E o que ele declarava era que eu não precisava de nada deles. Nunca precisei. Do outro lado do salão, na mesa de honra, vi o rosto da minha mãe, Sílvia. A surpresa inicial rapidamente se transformou em uma máscara de fúria contida. Seus lábios se comprimiram em uma linha fina, e seus olhos se estreitaram, calculando, tentando entender como ela havia perdido o controle da situação de forma tão espetacular. Ao seu lado, Beatriz parecia uma criança a quem haviam negado um doce. Seu rosto, que deveria estar radiante na festa da avó, estava contorcido em uma mistura feia de inveja e choque. Ela olhava para o meu anel, depois para o meu vestido, e eu podia quase ouvir seus pensamentos. Isso deveria ser meu. Por que ela tem isso e eu não? Era a personificação da lógica distorcida com a qual fomos criadas. Ela não via meu sucesso como algo a ser celebrado, mas como algo que havia sido roubado dela. A presença da minha felicidade era, para elas, uma afronta pessoal, e eu sabia que minha mãe não deixaria aquilo passar em branco. Ela precisaria tentar me diminuir para se sentir grande novamente. Ricardo e eu caminhamos lentamente em direção à mesa principal, onde minha avó estava sentada. Cada passo parecia ecoar no silêncio tenso do salão. Quando nos aproximamos, minha mãe se levantou, forçando um sorriso que não alcançava seus olhos gélidos. Ela me olhou de cima a baixo, seu desprezo mal disfarçado. Era sua última tentativa de me colocar no meu lugar, de usar sua autoridade materna para me humilhar na frente de todos. Marina, ela disse, sua voz alta o suficiente para que as mesas próximas ouvissem. Você se arrumou toda assim para sua avó ou para aparecer? A pergunta pingou veneno. Era a mesma tática de sempre. Me pintar como arrogante, como alguém que queria ser o centro das atenções. Ela esperava que eu baixasse a cabeça, que ficasse sem graça, que pedisse desculpas. Mas a Marina que fazia isso não existia mais. Eu apenas a encarei, em silêncio, e esperei. Eu sabia que a resposta não precisava vir de mim. Foi então que o poder mudou de mãos, de forma pública e irreversível. Minha avó, Dona Helena, que parecia frágil em sua poltrona, ergueu-se com uma dignidade que encheu o espaço. Sua voz, embora não alta, cortou o ar como uma lâmina afiada. Ela olhou diretamente para minha mãe, sua própria filha, e disse as palavras que selaram meu divórcio daquela família. Sílvia, deixa ela em paz. A Marina está parecendo uma rainha porque é tratada como uma. Talvez se você a tivesse tratado como filha, e não como empregada, já saberia disso. O silêncio que se seguiu foi absoluto, pesado, como se o ar tivesse sido sugado do restaurante. As palavras da minha avó não foram uma defesa, foram um veredito. Ela não estava apenas me protegendo, estava expondo 20 anos de injustiça na frente do único tribunal que importava para minha mãe, o da opinião pública familiar. A matriarca havia falado, e sua sentença era final. O rosto de Sílvia passou do vermelho da raiva para o branco pálido do choque e da humilhação pública. Sua boca se abriu e fechou, mas nenhum som saiu. Ela, a rainha do controle, a mestre da manipulação, estava sem palavras, desarmada pela única pessoa cuja autoridade ela não podia contestar.
Vi os olhares dos tios e primos se desviarem dela, um ato coletivo de distanciamento social. Ninguém a defendia, ninguém a consolava. Naquele instante, ela não era mais a matriarca poderosa. Era apenas uma mulher exposta em sua crueldade pela própria mãe. Beatriz, ao seu lado, parecia ter encolhido na cadeira, o rosto escondido atrás de uma mecha de cabelo, incapaz de encarar a cena. O poder que elas exerciam sobre mim era baseado em uma narrativa que acabara de ser publicamente incinerada. E nas cinzas, restava apenas a verdade nua e crua da disfunção delas, agora visível para todos. Eu não senti um pingo de alegria ou triunfo. Senti apenas um profundo e sereno alívio, como o de um prisioneiro que finalmente vê os portões se abrirem após uma longa sentença. Ignorei minha mãe e minha irmã, que pareciam estátuas congeladas em sua própria vergonha, e me aproximei da minha avó. Abracei-a com força, inalando seu perfume familiar, e sussurrei em seu ouvido: "Obrigada." Ela apertou minha mão e sorriu. Um sorriso que dizia tudo. Ricardo se juntou a nós, colocando a mão no ombro da minha avó, formando um pequeno círculo de afeto genuíno no meio do campo de batalha devastado. A festa continuou, mas a dinâmica de poder da nossa família havia sido permanentemente reescrita. Eu não precisava mais lutar. Eu não precisava mais me explicar. Eu estava pela primeira vez na minha vida simplesmente livre para ser. E essa liberdade era a única vitória que realmente importava. O resto da festa passou como um sonho febril. Não houve aplausos nem um confronto dramático. O que houve foi mais sutil e, para minha mãe, certamente mais doloroso. A irrelevância. As pessoas a evitavam, os olhares se desviavam e a conversa na mesa principal morreu, substituída por um constrangimento denso. Silvia e Beatriz ficaram isoladas em sua própria ilha de vergonha, enquanto Ricardo, minha avó e eu conversávamos sobre coisas banais, como se o mundo ao redor não tivesse acabado de ser reconfigurado. Eu não senti alegria. Senti um vazio sereno, a calma que se instala depois que a tempestade finalmente passa e leva tudo o que era fraco e podre. Naquela noite, eu não perdi uma mãe e uma irmã. Eu finalmente aceitei que nunca as tive de verdade. O que eu perdi foi a obrigação de fingir. E o luto por essa perda foi breve, superado pelo alívio profundo de não precisar mais carregar o peso de uma esperança morta. A menina que esperava por migalhas de aprovação havia finalmente deixado o salão para sempre. No caminho para casa, no silêncio confortável do carro, Ricardo não me perguntou se eu estava bem. Ele apenas estendeu a mão e a entrelaçou na minha, um gesto que dizia tudo. Aquele anel em meu dedo, que antes fora uma arma, agora era apenas um símbolo da nossa parceria, da fortaleza que construímos juntos e que me deu um lugar seguro de onde lutar. Olhei para o seu perfil iluminado pelas luzes da cidade e entendi a diferença fundamental entre o amor que eu buscava e o amor que eu tinha. Minha família exigia que eu me diminuísse para que eles pudessem se sentir grandes. Ricardo me via em minha plenitude e me incentivava a ser ainda maior. A minha transformação não começou com a minha decisão, mas com a segurança de ter um amor que não pedia sacrifícios, apenas reciprocidade. A verdadeira riqueza nunca esteve nos investimentos ou no diamante. Esteve naquele silêncio cúmplice, na certeza de que eu não estava mais lutando sozinha. Era a paz que eu sempre busquei. E ela estava ali, no banco do passageiro ao meu lado. Uma semana depois, visitei minha avó. Levei seu bolo preferido e sentamos na varanda, tomando chá, como fazíamos quando eu era criança. Ela não mencionou a festa. Não perguntou sobre minha mãe ou minha irmã. Em vez disso, perguntou sobre meu trabalho, sobre os planos de viagem com Ricardo, sobre o livro que eu estava lendo. Em sua sabedoria silenciosa, ela me deu o maior presente que poderia oferecer: normalidade. Ela me tratou como uma pessoa, não como o epicentro de um drama familiar. Naquele gesto simples, ela validou minha nova vida, mostrando que o amor verdadeiro não exige explicações. Ele simplesmente existe e se adapta. Meu relacionamento com ela se aprofundou, tornando-se o verdadeiro pilar da minha vida familiar. Eu entendi que família não é uma obrigação de sangue, mas uma escolha de alma.
Eu havia trocado uma família grande, barulhenta e tóxica por uma pequena, silenciosa e real, composta por ela e por Ricardo. E essa troca foi o negócio mais lucrativo da minha vida. Hoje, o silêncio do meu telefone é a trilha sonora da minha paz. Não tenho notícias de Silvia ou Beatriz e não busco ter. A dor da rejeição foi substituída pela serenidade da indiferença. Olho para trás e vejo a mulher que eu era, sempre correndo para apagar incêndios que não criei, sempre se desculpando por existir, e sinto uma compaixão distante, como se olhasse para uma estranha. Eu não sou mais uma vítima das circunstâncias, sou a arquiteta da minha própria tranquilidade. O preço foi alto, sem dúvida. Perdi o que a sociedade chama de família. Mas, em troca, ganhei a mim mesma. Ganhei a dignidade de acordar todos os dias, sabendo que meu valor não está atrelado à minha utilidade para os outros. Aprendi que alguns laços não nos prendem, nos afogam. E a lição mais importante de todas é que, às vezes, para se salvar, você não precisa aprender a nadar mais rápido. Você só precisa ter a coragem de finalmente cortar a âncora.